Bom, essa canção é Oração, da dupla Os Arrais, né? É uma dupla de músicos adventistas. E são dois irmãos e praticamente eles começaram essa onda de folk, né, dentro do meio evangélico. Músicas belíssimas, composições muito profundas. O Tiago Arrais é um teólogo muito respeitado também, né? É um dos dois irmãos. Hoje mora nos Estados Unidos, tem uma comunidade lá, uma comunidade pequena, né? Lá ele passa incógnito, ainda ele conta que engraçado que às vezes ele vai em algum comércio e para ganhar um desconto você tem que seguir no Instagram essas coisas e de repente a pessoa descobre que ele tem, sei lá, milhões de seguidores e pergunta: "Mas você é famoso? Quem é você?" Porque ele tá morando num lugar que ele né, tá lá, passa despercebido, né? E enquanto que ele conta que quando ele estava no Brasil ele tinha dificuldade de ir nas igrejas, porque ele chegava na igreja, o pessoal ficava assediando a família dele, né, querendo estar perto, prestando atenção se ele levantava a mão, se ele fechava o olho para orar, e queriam estar perto dele, pedir autógrafo e queria, enfim, isso era deixava ele desconfortável, né, no ambiente eclesiástico. Tiago, inclusive essa canção, né, em que ele diz: "Torne o meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo." Eu vejo isso como uma versão daquilo que João Batista diz, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Mas de uma forma muito agressiva, né? Quando ele diz que o meu nome morra com o meu corpo. Tem tanta gente querendo deixar um legado, né? Uma marca, né? Na história. E ele diz que o meu nome morra com o meu corpo. Eu não preciso deixar legado, eu não preciso ser reconhecido, né? Eu acho muito bonito. Essa música toda e todo o repertório deles é muito bom. Muito bem, hoje nós vamos para a nossa sétima parte, né? Penúltimo parte dessa série de sermões sobre Eclesiastes. E nós vamos falar especificamente sobre um trecho que está ali em Eclesiastes 7, do verso 1 ao 14. Eu não vou ler ele, mas eu recomendo que você leia para que você confirme as coisas que nós vamos dizer aqui, né? Aqui nós vamos só interpretar ele. Nós vamos ler pequenos trechinhos só, vou citar, mas que você tenha essa oportunidade também de se confrontar com o texto e verificar se é isso mesmo que o texto está dizendo, né? O apóstolo Paulo ele elogia os crentes de Bereia, né? Porque nisso eles eram mais excelentes que todos. Eles conferiam, né? Nas escrituras se aquilo que estava sendo ensinado por Paulo era de fato, né? O que estava profetizado, o que está nos textos de sabedoria e por aí vai. Até aqui, a nossa jornada junto com o pregador de Eclesiastes nos levou ao limite. Nós vimos que a busca por prazer é vaidade, que a riqueza é uma maldição, uma armadilha de insatisfação e que a injustiça nos faz questionar o propósito de tudo. É muito conhecido no meio teológico a expressão o problema do mal. Não sei se vocês já se depararam com essa expressão. O problema do mal leva muita gente à conclusão de um ateísmo, ou pelo menos de que Deus não se importa. O problema do mal é mais ou menos o seguinte: se Deus tem todo o poder do mundo e todo o conhecimento, por que ele não acaba com a fome? Por que ele não acaba com a doença? Por que ele não acaba com as guerras? Né? Ou é porque ele não pode, ou porque ele não é bom. Esse é o problema do mal. É um paradoxo, né? É um paradoxo. E muita gente já acabou descambando para o ateísmo, confrontados com o problema do mal. E observar a injustiça, como o autor de Eclesiastes aqui está propondo, é algo que nos leva a questionar o propósito das coisas. Não é? Por que uma pessoa ganha uma miséria para trabalhar como um animal e outra pessoa é um herdeiro, né? E nunca precisou fazer nada,
para ter tudo, né? Na última mensagem a gente encontrou uma verdade profunda, que a alegria não está no ter, mas em usufruir daquilo que tem. A alegria não é ter mais, porque não existe limite para ter mais. Sempre vai ter algo que você não tem, por mais que você tenha. Hoje a pessoa mais rica do mundo é o Elon Musk, né? Ele tem tudo o que ele gostaria, será? Né? Ele sonha viver para sempre, sonha morar em Marte, né? Ter uma colônia terrestre ali em Marte. Você percebe que não é uma pessoa que se sente completa, que se sente satisfeita. Ele está em busca, né, de algo, mesmo sendo a pessoa mais rica do mundo todo. Se a vida debaixo do sol é tão incerta e injusta, como é que a gente pode viver de forma sábia? Se não existe uma fórmula de bolo, faça isso e vai acontecer aquilo. O que é ser sábio? O pregador, em Eclesiastes 7, muda um pouco o tom do seu discurso. Ele nos oferece uma série de provérbios, né? De frases sábias, muito duras e contraintuitivas. Ele parece que vai na contramão do que qualquer pessoa normalmente diria. A resposta dele é surpreendente. A sabedoria não evita o caos. O caos é um fato. O caos está posto. A sabedoria nos ensina a abraçar o caos, a viver num mundo injusto, a sobreviver num ambiente que nos é adversário, que nos é inóspito. A tese dele é simples. A verdadeira sabedoria consiste em abraçar as realidades duras da vida. A morte, o luto, a crítica, a doença, a frustração, a rejeição. Porque elas, ironicamente, nos ensinam o que é eterno. As coisas que são passageiras sinalizam, apontam para a gente o que é eterno. O pregador de Eclesiastes confronta as nossas expectativas de uma forma muito direta. Ele diz assim, Eclesiastes 1, de 1 a 4, né? Vou citar alguns trechos. Melhor é a boa reputação do que o bom perfume. É melhor ter uma reputação boa do que um bom perfume. Mas logo ele emenda. Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Isso choca a nossa cultura, porque a gente idolatra a fuga da dor. Nós levamos os nossos velórios para fora das nossas casas. Os antigos velavam em casa, né? Ou no templo da igreja, em casa. Hoje nós levamos para um espaço reservado para esse fim, que é um velório, né? E ali se vela o corpo e depois vai para o sepultamento. Porque nós, de certa forma, higienizamos e mantemos distância disso. Os antigos pegavam o caixão, o corpo, e colocavam na mesa, que no dia seguinte eles iriam jantar. E aquilo, né, hoje, se você pensar nisso, você vai falar, puxa, eu nunca mais ia conseguir sentar nessa mesa e jantar feliz. Porque eu ia ficar com aquela cena gravada na minha mente, no meu coração. Mas talvez essa seja a sabedoria do luto, né? A gente entender a finitude da vida. A casa do luto é melhor porque a realidade da morte nos força a refletir sobre a vida. Ali as máscaras caem, as coisas que são fúteis e passageiras da correria, do dia a dia, ficam expostas. De que vale todo esse meu esforço? Aí nós somos abraçados, nós somos forçados a abraçar e pensar naquilo que é eterno.
A tristeza e a repreensão do sábio são mais valiosas do que o louvor do tolo, o autor de Eclesiastes vai dizer, pois nos corrigem e nos fazem crescer. É melhor ser repreendido do que ser elogiado. A morte é um grande equalizador que nos ensina sobre o que realmente é urgente, o que realmente vale a pena. O pregador, então, nos alerta sobre as armadilhas que destroem o caráter e a paz interior e nos mostra que a verdadeira sabedoria se cultiva com paciência. E essa não dá para comprar. Não existe nada que eu possa trocar por sabedoria. A sabedoria é uma planta. E como planta, o seu crescimento não pode ser acelerado. Ele precisa ser vivido, experienciado. Por isso ele critica a ganância e a corrupção, dizendo que a opressão faz o sábio se tornar um tolo e o suborno o corrompe. Eu costumo dizer para amigos que querem se envolver com política, não façam isso. Não façam isso. O ambiente político é um ambiente feito para nos corromper. Infelizmente. Infelizmente é um ambiente feito para nos deturpar. Nos levar para onde nós não queremos. E isso está tão contaminado ao ponto que pessoas bem intencionadas entram nesse ambiente e logo abandonam as suas boas intenções sob risco, né, de perder essa oportunidade de fazer o bem. Então, sob o pretexto de fazer o bem, elas se envolvem e são corrompidas pelo poder. O sábio perde a direção quando se rende ao lucro fácil, provando que nem mesmo o intelecto está livre, está acima da tentação. A gente acha que a tentação é algo que atinge o nosso emocional, mas nem sempre. Ele também atinge o nosso racional. Nós somos tentados também pela razão. Aliás, nós somos muito craques em achar boas desculpas para fazer o que é errado, né? Nós temos boas justificativas para fazer o que não é certo. Ele então também nos exorta à paciência, dizendo que é melhor o fim das coisas do que o seu princípio, e que o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso. Eclesiastes 7:8. A impaciência nos faz agir de forma precipitada e tola. Por outro lado, a nostalgia, né, uma mente voltada para as coisas que já passaram, também é uma tolice que nos impede de viver o momento presente. Então, nem a impaciência, ou seja, a pressa em alcançar o futuro, nem a nostalgia, que é tratar as coisas do passado como melhores, elas nos propõem um equilíbrio. O equilíbrio é viver o agora. O equilíbrio é desfrutar do presente. Um olhar voltado para o futuro exclusivamente e querendo acelerar a chegada desse futuro é tolo. Um olhar voltado para o passado, né, querendo reviver as coisas que já foram, é igualmente tolo. O pregador critica aqueles que perguntam por que os dias de antigamente foram melhores do que esses? Eclesiastes 7:10. A nostalgia é uma armadilha que nos cega para o presente, que é o único tempo que nós podemos viver e desfrutar. O futuro nós não sabemos. Não sabemos nem se chegará. O passado não tem como trazer de volta. O que nós temos é agora. O único tempo que nós temos, que é uma dádiva, um presente, um dom de Deus, é o tempo de agora. Então, viver do futuro e viver do passado vai nos tirar desse centro. E é uma tolice, porque nós vamos gastar energia com aquilo que nós não podemos fazer. Finalmente, o pregador nos dá a chave para viver nesse caos.
Ele instrui o leitor a olhar para a obra de Deus e aceitar aquilo que não pode ser mudado. Nós estudamos aqui a famosa oração de São Francisco, né? Em que ele diz, me dê sabedoria, né? Me dê força, coragem para mudar as coisas que eu posso. Né? Me dê paciência, tranquilidade, paz para aquelas que eu não posso mudar. E me dê sabedoria para distinguir uma da outra, a que eu posso e a que eu não posso mudar. Então, o pregador reconhece que Deus fez uma coisa em oposição à outra. O tempo de alegria e o tempo de adversidade, para que o homem não possa planejar o seu futuro. O sábio é aquele que entende que Deus colocou essas coisas para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eclesiastes 7,14. Essa falta de controle nos leva a depender de Deus em fé. Nos leva a um ambiente em que nós não podemos mudar a realidade. Nós precisamos simplesmente confiar. Precisamos simplesmente descansar no Senhor. A sabedoria, então, não é entender o porquê de cada sofrimento. E essa é uma armadilha muito comum. Quando nós estamos passando por alguma situação, a gente pergunta: o que Deus quer me ensinar com essa situação? E nós, muitas vezes, ficamos encafifados com isso, e isso tira a nossa paz. Eu diria que se você não está enxergando nada para aprender, é porque não tem nada para aprender. Fique em paz. Viva esse momento. Viva essa dificuldade. Experimente. Não precisa ter pressa. Como eu disse, a sabedoria não se compra. Ela se vive e se experiencia com o tempo, com calma, com paciência. A sabedoria é encontrar equilíbrio e quietude no meio do caos, aceitando que a nossa finitude nos lembra da eternidade de Deus. Concluindo, sabedoria não é uma fuga, mas é um confronto honesto com a realidade. Não é dizer, é assim, então tá tudo bem. Não, é se confrontar honestamente com a realidade. Esse momento é dolorido, tá doendo e vai doer mesmo. É a vida. Viva, experiencie essa dor. Não fuja dessa dor. Ela nos ensina a valorizar a casa do luto e ter paciência e não rejeitar a ilusão da nostalgia. A tristeza é uma escola. O Zé Bruno canta: a dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A tristeza é uma escola e o luto é um mestre. A nossa vida é feita de mistérios, altos e baixos. A gente nunca sabe o que vem na próxima esquina. A única forma de viver em paz é aceitando que não somos o autor da história. Que Deus está no tempo de festa e também no tempo de luto. E que existe uma sabedoria em honrá-lo em ambos os momentos, na festa e no luto. Agora que o pregador nos ensinou a viver com sabedoria em um mundo imperfeito, caótico, na última mensagem, ele vai nos dar a conclusão da sua busca. A resposta final para a pergunta: qual é o sentido de tudo isso? E é isso que nós vamos estudar na semana que vem. Como de costume, eu quero trazer uma pergunta aqui para a gente bater um papo no fim dessa reunião. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o que é mais difícil para você? Aceitar o sofrimento presente como um mestre ou deixar a ilusão de que o passado era perfeito? Vou repetir. O que é mais difícil para você?
Aceitar o sofrimento presente como um mestre ou deixar a ilusão de que o passado era perfeito. E aí, se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, você pode abrir o microfone e fazer a sua contribuição. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido